carros foram queimados e quebrados na noite de segunda-feira na unidade de internação de Planaltina. Um dos veículos ficou totalmente destruído pelo fogo. Os agentes acreditam em vingança por causa da fuga de 2 adolescentes suspeitos de envolvimento com uma facção criminosa. A gente vai acompanhar uma reportagem. O relógio marcava 11 horas da noite quando agentes socioeducativos da unidade de Planaltina ouviram um barulho do alarme de um carro. Ao chegarem no pátio do estacionamento, encontraram um veículo da cor branca pegando fogo, um vermelho apedrejado e outros carros com sinais de violência, mas nenhum sinal dos responsáveis. Os agentes acionaram a polícia militar e o corpo de bombeiros. A corporação conseguiu apagar rapidamente o incêndio, mas o carro branco foi parcialmente destruído. Outros 2 veículos tiveram os vidros quebrados. Em uma ronda após o crime, os agentes penitenciários descobriram que um dos portões que ficam localizados aqui na parte lateral da unidade prisional em Planaltina, esse portão estava com o cadeado quebrado, arrombado. Foi um possível acesso dos criminosos que cometeram esse incêndio. Inclusive, um dos carros, o mais prejudicado, ainda está aqui no pátio, ele que foi parcialmente destruído. Mas qual seria o motivo desse crime? Segundo os agentes, uma retaliação. É que na semana passada, 2 adolescentes que estavam internados aqui, eles acabaram fugindo. E essa fuga teve o apoio de um carro preto. O motorista estava aguardando os 2 adolescentes aqui do lado de fora e conseguiu aí ajudá-los nessa fuga. Só que 2 dias depois, esse mesmo carro foi localizado por agentes penitenciários. E foi aí que surgiu esse sinal de alerta depois do crime, já que esses 2 adolescentes fazem parte de uma facção criminosa. Seria uma ameaça, uma retaliação por conta da localização desse carro que foi encontrado após a fuga? Os agentes da unidade, junto com a polícia militar, eles conseguiram identificar o carro que deu suporte a uma fuga aqui de 2 adolescentes criminosos de alta periculosidade, bastante conhecidos aqui pela polícia da região, né? E como eles conseguiram lograr êxito na fuga deles, porém o carro que deu suporte à fuga, ele foi apreendido na delegacia, então a gente acredita sim que há um nexo de causalidade e que esse incêndio provocado no carro de um servidor foi sim uma retaliação do crime para com os servidores, operadores de segurança aqui da unidade de internação. Essa foto mostra o local por onde saiu os 2 adolescentes de 16 e 17 anos de idade. A dupla, segundo o Sindicato dos Agentes Socioeducativos, é uma velha conhecida da polícia e colecionam passagens, inclusive homicídios. Na manhã seguinte ao crime, o carro ainda estava no pátio da unidade prisional socioeducativa. O veículo passou por uma perícia e era de um agente que está grávida e comprou há pouco carro zero. Esse problema de segurança externa das unidades de internação, né, ele tem sido recorrente desde que se retiraram os postos da Polícia Militar dos arredores das unidades de internação. A gente está tendo ocorrências graves, né, não é a primeira. Em nota, a Secretaria de Justiça disse que ninguém ficou ferido e que todas as medidas necessárias para solucionar o fato no menor tempo possível estão sendo tratadas pelo órgão. No local, os moradores reclamam da falta de policiamento na área externa da unidade prisional. Na semana passada, uma moto foi incendiada na frente da unidade. Em caso de fuga, né, em caso de qualquer crime, tragédia, ou o servidor paga, e aí ele pode acabar pagando com a própria vida, né, como agora nós estamos diante de um caso, né, que a gente, enquanto servidor, estamos pagando com o nosso bem material, né, um carro que foi queimado, porém a gente a todo instante corre o risco de pagar com nossa vida. E também a sociedade, ela precisa ter atenção, pois quando foge o interno de uma unidade, tamanha periculosidade, toda a sociedade pode ficar em risco. A gente se pergunta se a gente está falando de uma área de internação com pessoas que têm uma complicação, que têm dificuldade de viver em sociedade, que têm crime nas costas. A gente está falando de uma área que também é residencial.
quem ganha quando se tira o policiamento dos arredores. A gente tem que reforçar o policiamento de uma área que precisa de atenção especial. A porta é fechada apenas com um cadeado, com uma grade que foi cortada, que dá para ser escalado. Então, assim, a gente precisa de uma segurança especial num lugar que requer segurança especial e não retirar a segurança. O resultado está aí. O que vai ser feito a partir de tudo isso, se não for aumentar a segurança, para que serviu todo esse alerta?